Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukyamolharatidan jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar finalmente a nossa leitura do capítulo 3 do Ashtanga Hridayam Sutra, está no capítulo de Hritucharya. A gente fez uma pausa muito merecida depois de quase 2 anos, depois de 2 anos filmando sem parar a série Vida Veda nos Samhitas. Eu fiz muitas mudanças dentro do Vida Veda. O Vida Veda cresceu bastante nesses últimos meses. E com essa minha vinda do Brasil, né, eu estou agora aqui no Rio de Janeiro gravando isso para vocês aqui dentro do meu quarto, de um dos meus quartos, né, digamos assim. E a gente ficou muitas semanas, eu sei que vocês sentiram falta, eu também senti muita falta, mas hoje a gente volta aqui então a ler o capítulo de Hritucharya, o capítulo das rotinas, né, dos regimes sazonais. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura com os shlokas número 42, 43 e 44, quer dizer, a gente já vai voltar das férias, digamos assim, com uma leitura bastante longa. Então, vamos direto ao ponto. Os shlokas número 42 até o 44, eles dizem o seguinte: Adanaglanava posha magni sanopi sidati varshasu doshair dushanti tembulam bambadembare satusharena maruta sahasa shitalena cha bhobashperam lapakena malinena chavarinam vahninaiva cha mandena teshvityanyonya dushishu bhajit sadharanam sarvam mushmanastejanam chayat. Então, ele continua aqui, né, nos shlokas 42, 43 e 44, com a nossa próxima estação, né? Então, se vocês não lembram, né, já faz um tempinho, a gente terminou a nossa leitura, né, no nosso último encontro, falando sobre Grishma Hritucharya. Então foram bastantes shlokas comentando sobre o regime que a pessoa deveria usar, deveria seguir dentro do Grishma, dentro do verão, né? Lembrando aqui que o verão dentro dos Samhitas, ele é um verão quente e seco. Por isso ele tem uma tendência muito grande a agravar o Vata, a gente já falou sobre isso, e sobre milhões de coisas que a gente deveria fazer para tomar cuidado do Vata, né? Para cuidar do Vata. Agora, ele começa a nossa próxima estação, que ele chama de Varsha. Varsha Rutu. Varsha Rutu é uma estação marcada por chuvas. Por isso, marcada por umidade. Então ele aqui começa a pincelar, né, as coisas importantes de Varsha Rutu. Adana glana vapusha magni sannaha api sidati. Então o verbo sad, que ele usa para sidati, significa diminuir, né, decair. E tudo que ele está usando aqui são palavras de decair, de diminuir, né? Então ele usa a palavra sannaha, por exemplo, que significa diminuir, decair. Ele usa a palavra glana, que significa cansado. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que nessa estação, né, que a gente chama de Adana, o Agni continua decaindo, né? Então, na estação do verão, o Agni já estava bem fraco. E aqui ele fala, Api, né, continua ficando cada vez mais fraco. É interessante vocês notarem, se vocês lembrarem lá do início do capítulo, vocês aproveitaram as férias para dar uma revisada, né, aí nesse material, vocês vão saber que do inverno em direção ao verão, o ser humano vai ficando cada vez mais fraco. Do verão em direção ao inverno, o ser humano vai ficando cada vez mais forte. Então aqui a estação que supervém a estação do verão, aqui a estação subsequente ao verão, ela deveria ser uma estação de mais força para o ser humano. Ele aqui coloca uma observação muito importante que é, em relação ao Agni especificamente, o Agni ele ainda está fraco. Então na estação de chuva, o Agni não está, do nada ele fica forte. A pessoa sente frescor por causa da chuva caindo. Então, por exemplo, na Índia, quando cai a primeira chuva, as pessoas sabem que entrou a estação chuvosa, todo mundo fica muito feliz e vai para a rua festejar. Então as crianças saem na rua correndo, as pessoas dançam, é uma loucura. Porque a gente sabe que o rigor do verão, o rigor do sol, terminou, pelo menos por enquanto. Então, nessa estação de chuva, a gente percebe que existe um alívio, digamos assim, do horror que era o verão, tá?
nesse alívio não está incluído aqui uma melhora do Agni. Então, por mais que você se sinta melhor porque está mais fresco, você tem que continuar tomando cuidado em relação ao Agni, porque essa situação que a gente chama de Adana Kala, como a gente viu, ela vai destruindo o poder, né, do Agni, e ela aqui na estação chuvosa ela continua fazendo isso. Ele vai explicar um pouquinho melhor por que disso, enfim, nos próximos shlokas, mas é muito importante que vocês entendam a dinâmica dos doshas aqui dentro das estações. Então, no verão a gente comentou que por causa da secura a gente tem um agravamento muito grande de Vata dosha. Como está seco, mas está quente, o Vata ele não explode, digamos assim, né? Porque como o Vata ele tem uma tendência mais fria, de acordo com o que o Ashtanga Hridayam ele diz, se você ficar na dúvida em relação aos gunas dos doshas, volta lá no primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam, a gente tem uns shlokinhas muito importantes falando sobre os gunas dos doshas de acordo com o Bhagavad, e ele fala claramente, então o Vata ele tem o Shita como frio como característica, né? Então, como o Vata tem o frio como característica, a secura do verão, por ser uma secura quente, ela agrava o Vata, mas não deixa ele explodir por causa do calor. Agora, nessa estação chuvosa, o Vata que já estava agravado por causa da secura do verão, quando esfria, ele vai para a copa, ele fica muito, muito, muito agravado. Então, não é à toa que a gente vai ver uma série de procedimentos para a estação chuvosa, que são procedimentos para apaziguar o Vata, ou expulsar o Vata através de Shodhana Chikitsa do corpo. E aí ele continua, Varshasu doshaihi Dushyanti, então os doshas, né? Varshasu durante o Varsharut, que é o nome dessa estação chuvosa, das monções. Doshaihi Dushyanti, então os doshas eles continuam sendo agravados, né? Tembulambamba dembare. Então, ambare, o céu, né? Ambu, a água, né? Que tá caindo, que vai cair do céu, né? A água que tá pendente do céu, né? Lambambude, então que tá pendurada, né? Nos céus. Então, a água que tá pendurada lá nos céus. Satusharena Maruta. Então, o vento, né? Que vento? O Sahasa Shitalena Cha. Então o vento que Sahasa, que é bruscamente, que é forte, né? E Shitalena, que é frio também. Então tem um vento aí, né, Maruta? Esse vento ele é frio, Shitalena. Esse vento ele é brusco, ele é forte, né? Tem ventos fortes. Tem a água lá caindo do céu, ou água pendente do céu. E ele continua, Bhubashpena Mlapakena. Então, a qualidade do solo, né? Bhubashpena, os vapores do solo. Malinena Cha Varina, então que deixam a água suja também, né? Deixam a água a água não tá boa, e gera amla pakena, gera um amla vipaka. Então, essa situação toda, ele tá pintando um cenário bastante delicado, né? E ele não para, né, Varina? Mahninaiva chamandena. Então você fica com um Agni, né? Mahninaiva, Eva também, Mahnina, o Agni, Eva também, Mandena, talento, né, nessa época. Teshvityanyonya, Dushishu, Bhajet, Sadharanam, Sarvamushmanas Tejanam, Chayat. Então, tá ventando, tá frio, né? Tá esfriando. Isso tudo, esse cenário, né, da água caindo, dos vapores subindo do solo, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando começa a chover depois de muito quente, você sente, né, o calor do solo, né, os vapores subindo do solo. Então, isso vicia a água, né? Então a chuva, ela é considerada a água da chuva é considerada melhor, sem dúvida nenhuma, mas a chuva, no momento que ela cai, ela deixa a terra toda amla, ela deixa a terra toda meio ácida, né? Então é muito importante vocês entenderem que durante a estação chuvosa existe um predomínio de amlarasa, do sabor ácido, né? E esse sabor ácido ele contamina todas as coisas. A gente diz que durante a estação chuvosa a água fica mais amlatva, a comida fica mais amlatva, e por isso na estação chuvosa esse sabor amla ele vai agravar os doshas respectivos que são agravados por amla.
Então, misturando essa água que não tá tão legal com o Agni que tá fraco, ele já veio fraco lá da estação chuvosa, desculpa, ele veio fraco lá da estação quente e ele vai continuar fraco agora. E por causa da umidade, né, o Agni ele não consegue ficar forte, né? Os doshas estão agravados, o Vata está aumentado, o vento está batendo, quer dizer, tá um cenário propício para você ficar doente, provavelmente aí. E ele fala isso, né? A água que não é lá muito boa, ela é responsável por agravar aí todos os doshas, né? Então, né, nessa estação Teishu, então você deveria usar coisas que são Ushmana, que são quentes, né? Que aumentam, né? Tejanam, que aumentam, que intensificam o calor, tanto o calor, né, do corpo, mas o calor do Agni especificamente aqui. Sarvam Bhajet, sempre que você for comer alguma coisa, né, você tem que tomar cuidado de não comer nada que seja contraditório, né? Anyonya do Shishu, então coisas que estão viciando, uns viciando os outros, né? Os doshas estão uns viciando os outros. A tua alimentação, como o Agni tá baixo, pode viciar os doshas também. Então você deveria tomar cuidado nessa estação especificamente para se alimentar de uma maneira que aumente o poder do Agni e que não agrave os doshas. Ele está fazendo uma observação muito importante aqui, principalmente porque essa estação chuvosa ela não existe dessa maneira como ela é na Índia das monções. Mas a gente pode pegar esses princípios do calor e da umidade e aplicar ele muito bem a muitos lugares do Brasil. Então, por exemplo, Salvador, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, Manaus, são lugares que sofrem desse calor úmido, né? E a estação do Varshad, ela tem muito mais indicações interessantes para as pessoas que habitam esses lugares quentes e úmidos do que a própria estação do verão. Quando você lê o verão lá no Grishma Ruthucharya, a gente está falando de uma estação mais seca. Agora, a gente está trazendo a umidade para brincar. E olha como a umidade complexifica o tratamento. Olha como o fato de estar úmido e quente torna toda a história aqui muito mais complicada. O Agni fica ruim, existe uma tendência dos doshas de agravarem. Por isso que quando começa a chover, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a digestão, com a alimentação e com o estilo de vida. Então esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, né? Os shlokas do 42 ao 44. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai ver esse samastapada aqui, que é o Sanopi. Sanopi. E no Sanopi, ele é composto pelas seguintes consoantes e vogais. Ele é composto por um Sa Holland, um A curto, um Na Holland, outro Na Holland, um O, um Avagraha, um P Holland e um I curto. Eu quis pegar esse negócio aí para a gente poder dar uma olhada nesse Avagraha. O Avagraha eu já expliquei para vocês, mas quero aqui fazer uma revisãozinha. Ele indica a presença de um A, ele indica a presença de um A que não vai ser pronunciado. Então a leitura disso aí, na verdade, é Sanopi. Sanopi. Mas o leitor sabe que aí tem um A. Então, na verdade, é Sano, que na verdade é Sanaha, Api. Então, se eu abrir o Avagraha, eu sempre vou encontrar um A aí no meio, tá? Um A ou um A, tá? Então, quando vocês virem esse S, o nome dele é Avagraha, e você já sabe que aí dentro tem um A. Então, essa expressão é Sano Api. Sano Api, na verdade, esse O no final das palavras, normalmente ele é uma indicação de visarga. Então você bota o O quando a palavra termina com visarga e depois tem lá uma vogal, né, como esse A aí. Então Sanaha Api vira Sano e Sano Api vira Sanopi. Essas transformações todas a gente chama de sandhis, a gente vai aprender isso muito mais pra frente, essas regrinhas, né? Agora eu não quero que você se preocupe com isso, mas só para vocês lembrarem, né? Primeiro fazer uma revisãozinha básica disso tudo aí, e vocês lembrarem o que é esse S muito doido, que vira e mexe, ele aparece. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa suas dúvidas nos comentários ou traz sua dúvida para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, que acontece praticamente todos os meses, a não ser quando eu estou muito louco aqui no Brasil, todo final de semana,
tendo um evento novo e toda semana também fazendo palestras e atendendo pessoas, fazendo sessões individuais e tal e tal. Então, esse mês eu não sei se vai dar pra gente fazer, porque os meus finais de semana estão quase todos lotados, mas em breve a gente volta pro nosso grupo de estudos de Samhitas. Se tiver dúvidas, leva lá pro grupo. Gente, era isso que eu queria ver com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima quarta-feira, se tudo der certo.